Imagine um mundo sem a influência de Jesus Cristo, sem os valores de compaixão, igualdade e amor ao próximo que hoje parecem tão fundamentais. Agora pense em todos os grandes líderes da história: Alexandre o Grande, Napoleão, Júlio César. Todos conquistaram terras, governaram impérios e deixaram marcas no mundo. Mas nenhum deles dividiu a história ao meio, antes e depois de Cristo. Como um homem, sem exércitos, sem riquezas e sem um trono, conseguiu ser a figura mais influente de todos os tempos? Esse é o mistério que vamos explorar agora. Quem foi a pessoa que mais impactou a humanidade? Seria um rei, um conquistador, um cientista, um filósofo? A resposta pode te surpreender. A maior revolução da história começou com um carpinteiro, em uma pequena província do Império Romano. E sua arma mais poderosa não era uma espada, mas uma mensagem. Uma mensagem tão poderosa que desafiou imperadores, abalou religiões e mudou para sempre a forma como vemos o mundo. Agora, antes de continuarmos, vou orar para que você possa entender essa mensagem de forma clara e profunda. Senhor, que possamos enxergar além do que os olhos humanos veem. Abre nosso entendimento para compreender a verdade que transforma vidas, para perceber o impacto que Jesus teve na história e pode ter em nosso coração. Dá-nos sabedoria para refletir sobre essa mensagem com um coração aberto. Amém. O Império Romano era uma máquina implacável de dominação, governado pelo poder absoluto de César, sustentado por um exército invencível e uma elite que acumulava riquezas às custas da maioria. Nas cidades, os pobres viviam à mercê dos patrícios, escravos eram tratados como mercadoria e mulheres tinham poucos direitos. A religião oficial era um jogo político, onde os deuses eram manipulados, conforme os interesses do Estado. A lei era dura, a justiça favorecia os poderosos e qualquer ameaça à ordem estabelecida era esmagada sem piedade. É nesse cenário que surge Jesus de Nazaré, mas ao contrário do que muitos esperavam de um Messias, ele não levantou um exército nem pregou a revolução armada. Seu alvo não era Roma, mas a própria estrutura que sustentava a opressão, o coração humano. Jesus não apenas desafiou a elite religiosa que manipulava a fé para obter privilégios, mas também expôs as injustiças sociais que eram normalizadas na época. Seu ensino subvertia o sistema de valores dominante. Em um mundo onde a força ditava as regras, ele pregava a mansidão. Onde a vingança era lei, ele oferecia o perdão. Onde os excluídos eram descartados, ele os colocava no centro. Enquanto os líderes buscavam manter o status quo, Jesus falava de um reino onde os últimos seriam os primeiros e os humildes herdariam a terra. Essa mensagem fez com que ele fosse visto como uma ameaça, não apenas pelos romanos, que temiam qualquer movimento que pudesse causar rebelião, mas também pela própria liderança religiosa judaica, que via sua influência sendo corroída. Com palavras simples, Jesus estava desmontando os alicerces de um sistema baseado no medo, no controle e na desigualdade. As palavras de Jesus eram diferentes de tudo o que já havia sido dito. Enquanto os líderes pregavam poder e conquista, ele falava de amor e humildade. Enquanto a sociedade marginalizava os doentes e pecadores, ele os acolhia. Enquanto a vingança era considerada uma virtude, ele ensinava o perdão. Essa revolução não era sobre tomar o controle dos impérios terrenos, mas sim transformar os corações das pessoas. Ele não apenas falava sobre amor, ele o demonstrava em cada gesto, em cada olhar, em cada toque. Seus ensinamentos eram ousados. Amai os vossos inimigos, dai a outra face. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Palavras que, para os padrões da época, eram impensáveis. Em um mundo governado pela espada, Jesus trazia uma mensagem que parecia fraca,
mas era, na verdade, a mais poderosa de todas. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar acompanhando mensagens transformadoras, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. As autoridades religiosas e políticas não podiam tolerar essa ameaça. Jesus foi traído, preso e condenado à morte. Em um julgamento marcado por injustiça e interesses políticos, ele foi entregue ao império para ser crucificado. A multidão, antes encantada por seus milagres e ensinamentos, agora gritava por sua morte. O preço da revolução que ele iniciou foi pago com seu próprio sangue. Mas o que parecia ser uma derrota absoluta era, na verdade, o momento mais transformador da história. Porque ao terceiro dia, algo impossível aconteceu. O túmulo estava vazio. Seus seguidores, antes medrosos e dispersos, agora estavam dispostos a morrer por essa verdade. A mensagem de Jesus se espalhou, não pela força, mas pela fé. O cristianismo cresceu e impactou a cultura, os direitos humanos e até os sistemas de governo. Mais de 2000 anos depois, seu nome continua vivo, inspirando bilhões de pessoas ao redor do mundo. E agora, a pergunta continua. O que essa história significa para você? Jesus não apenas mudou o mundo, ele também pode mudar a sua vida. Suas palavras atravessaram gerações, inspirando milhões a viverem com mais amor, justiça e fé. Se esse homem sem riquezas, sem exército e sem posição de poder conseguiu transformar a história, imagine o que ele pode fazer dentro do seu coração. Pense nisso. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não esqueça de deixar o seu like e nos contar nos comentários o que mais te marcou nessa história. Nos vemos no próximo vídeo.